Acho que estamos gravando, estamos online. Colocar aqui a Beleza. apresentação para a gente. Pessoal, primeiro, sejam bem-vindos aí. Primeira palestra do grupo de estudos de front-end. A gente vai falar um pouquinho dos fundamentos de Nginx. Eu e o André, a maioria da galera já conhece aí, certo? Fiquem à vontade para parar para perguntar a qualquer momento, tá? E se quiserem colaborar também com o conteúdo, pô, eu sei um pouquinho aqui do Nginx, eu sei um pouquinho disso aqui, desse conteúdo, fiquem à vontade para pontuar para a gente, não tem problema. Isso aqui é um grupo de estudos, então a gente não sabe tudo, e a proposta é que todo mundo aqui consiga colaborar um pouquinho, aprender um pouquinho e também colocar um pouquinho dos conhecimentos que vocês têm, beleza? Então, bora lá. Quer começar aí? Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente vai falar, né? Quais são os temas que a gente vai falar aqui nessa palestra. Então a gente vai falar um pouquinho, dar uma introdução sobre o Nginx, o que é, depois a gente vai aprender sobre um container, né, de Docker no Nginx, fazer algumas configurações básicas, vai rolar algumas recomendações de segurança e depois algumas coisas ali explicando sobre o controle de headers e sobre métodos HTTP, certo? A gente mudou um pouquinho o conteúdo no meio do caminho, então talvez uma coisinha ou outra aqui esteja um pouco diferente, tá bom? Que mais? E para a gente conseguir fazer essa palestra ser legal, a gente tem algumas coisas que vão ser práticas, tá? Eu coloquei um conteúdo prático aqui para gente, eu e o André, e para vocês conseguirem fazer isso, enquanto a gente estiver aqui falando, se vocês quiserem já ir baixando essas coisas no computador de vocês, eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? Docker Desktop, é esse cara aqui, deixa eu mandar para vocês no chat. Então, baixem esse cara aqui, instalem de acordo com a plataforma de vocês. Se estiver usando Linux, tem opção. Se estiver usando Mac, se estiver usando Windows, tem as opções lá, é só escolher direitinho, tá? Se não quiser também fazer a parte prática, tranquilo, pode só assistir também, que vai dar para aprender bastante. É que às vezes é legal a gente poder fazer ali, tentar fazer a parte prática, que acaba, acho que, fixando um pouquinho melhor. E esse aqui é o repositório do Git. Se vocês já tiverem Git instalado, vocês podem baixar isso aqui também, que é da palestra. Mandei aí também. O fio já entrado. É só baixar esse cara, esse Git, esse repositório, vocês vão conseguir acompanhar também o que vai ser feito, beleza? E por último, definição de IP. Uma coisa que depois a gente vai precisar fazer é que vocês peguem aí na máquina de vocês, de acordo com o sistema operacional de vocês, o IP atual da máquina dentro da rede de vocês, beleza? Eu vou ensinar a fazer aqui, não tem problema, só que eu só vou conseguir ensinar a fazer isso aqui no Windows, tá? Então, que obviamente eu não tenho Linux, não sei se o Andrezinho usa aí Linux, acredito que não, né? Acho que é o Windows que ele usa também, mas não é nada É difícil. Linux acá não. Você usa Linux? Sim. Maravilha. Beleza, então. E aí é só literalmente pegar o IP da máquina aí na rede de vocês, para a gente poder fazer essa atividade, tá? Aí no meio do caminho eu vou explicar o porquê que a gente precisa disso. Vocês vão pegar, vocês não precisam me mandar, é só vocês terem aí separadinho no computador de vocês, aí numa anotação, para poder fazer essa alteração no projeto e fazer essa paradinha rodar, beleza? Então baixem esses dois links aí que eu mandei. Quem chegou depois aí, o Felipe e o André, vocês conseguem enxergar as mensagens que eu enviei antes de vocês chegarem? Fica fixo aí? Não. Não? Não. Não. Não, então eu vou enviar novamente aqui. Peraí. Para vocês. Ó, tá aí. Boa, valeu. Vou colocar aqui fixar mensagem. Fixar essa mensagem. Pronto. Beleza. Então, e a partir de agora, só repetindo aqui para quem chegou depois,
para baixar essas duas coisas aí, né, o Docker, desktop. Se quiser fazer a parte prática, que se quiser só prestar atenção, o computador não é muito legal, só prestar atenção já vai pegar bastante coisa, tá? Então o Docker tem o link aí que eu mandei novamente, e o repositório da palestra, que é onde a gente vai fazer o exercício, ali onde tem os arquivos, onde vai fazer o Docker funcionar e tudo mais, beleza? Vou passar agora a palavra para o Andrezinho, que vai começar falando sobre o Nginx. Conta aí. Boa, beleza. Ô, Kainan, o seu time deu certinho, cara. Precisei de buscar o negócio lá embaixo enquanto você falava. Foi o time certo. Bom demais. Maravilha, velho. Beleza. Bom, pessoal, então, bom dia para vocês novamente aí. Sejam bem-vindos à palestra. A gente vai começar a falar um pouco de Nginx, que é um recurso bem interessante aí para aplicações, né, de diversos portes. Ele traz vários recursos que vai ajudar. Ajuda em aspectos como segurança e escalabilidade. Então, nós vamos comentar sobre isso. E primeiro, eu queria comentar, antes de falar do Nginx, eu queria falar um pouco sobre o que é um proxy e um proxy reverso. Basicamente, o Nginx, ele é não é Nginx, eu vou até falar disso, é Nginx. É um software que ele é chamado, que é um proxy reverso, mas antes, primeiro eu vou falar assim, o que é um proxy? Um proxy, talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, houve ocasiões onde o WhatsApp ele foi bloqueado no Brasil, né, pela justiça. Então, o pessoal falava assim, que você consegue barrar esse bloqueio usando proxy. E aí, basicamente, o que acontecia na prática? O proxy, você instalava no seu celular, e aí o proxy, o que ele fazia? Em vez da sua requisição, da sua conexão, sair do seu celular e estar explícito que você queria mandar uma mensagem para o WhatsApp, não. Essa mensagem ela era mascarada como uma mensagem que iria passar por esse proxy, que era o intermediário, e a partir desse proxy, ela era encaminhada para o WhatsApp. Ou seja, para o provedor de internet, ele não via que você estava encaminhando a mensagem, abrindo a requisição para o WhatsApp, e sim para esse proxy. Então, o proxy ele é basicamente um elemento que fica entre a conexão, entre a sua conexão e o destino que você quer acessar. No caso, o proxy ele fica basicamente ali do lado do cliente. Ele é como se fosse uma aplicação que fica entre a sua rede interna, seja a partir do seu computador, do seu celular, e o destino que você quer acessar na internet. E aí, assim, qual que é o ponto? O proxy, ele é, basicamente, você tem o seu computador ou o seu celular, como exemplo, e ele fica ali no meio da comunicação entre o seu computador e o servidor, que você quer acessar, o site, a aplicação que você quer acessar. Mas quem configura é você, é o cliente. Agora, um proxy reverso, o que é um proxy reverso? Ele fica do lado do servidor. Então, enquanto o proxy ele protege o seu computador e a sua máquina, a sua rede interna, o proxy reverso ele tem o objetivo de ficar do lado do servidor e proteger o servidor da rede externa. Então, ele é, por isso que fala reverso, ele fica do lado do destino. Não é você que vai acessar a aplicação que configura o proxy reverso, e sim o servidor que vai receber as requisições que faz essa configuração. E aí, por que que o pessoal fala sobre proxy reverso? Porque você tem, por exemplo, uma aplicação em Node.js, em Java, que pode sim ter alguns recursos de segurança, de performance, mas digamos que todas as plataformas de back-end, elas não são feitas necessariamente da melhor forma para disponibilizarem recursos na rede externa. Elas têm o objetivo de fornecer recursos de programação, de banco de dados, de pacotes de bibliotecas para você fazer tratamento de dados, por exemplo, mas elas não necessariamente são as melhores, não oferecem os melhores recursos para que você tenha ali uma melhor disponibilização da sua aplicação na internet. E aí, para isso que é usado o proxy reverso, porque aplicações como o Nginx, ela é feita especificamente para que você consiga disponibilizar a sua aplicação de back-end, ou não só back-end, mas também front-end, aplicações web no geral, de forma pública da melhor forma possível. E aí é onde ela trabalha com recursos como que te oferecem ali melhor segurança, recursos de controle de acesso, cacheamento, performance. Então, tudo isso aí são coisas que são vantagens de ter um proxy reverso como o Nginx. E aí, comentei então, né, um pouco assim, o Nginx é um proxy reverso, tem esses propósitos. Cara, pode passar, por favor, para o próximo slide? Ele fala ali, eu coloquei um Não, pouco mas das... tem que falar sobre Sim.
Eu quero que você fale qual que é a Sim. pronúncia certa do Ah, Nginx, verdade. cara. É, pois é, eu trabalhava numa outra empresa que o cara falava, acho que falava NGIX, ele falava tipo isso, aí eu sempre fiquei na dúvida, no geral ele falava isso, a gente falava NGINX, Aham. mas aí no vídeo que a gente viu, o cara comentou que, na verdade, a palavra é Nginx, é como se fosse engine de motor e X, né, como se fosse um motor específico, um motor poderoso, então Nginx, basicamente. É, Exatamente, Nginx, a palavra, vamos falar assim, então, a pronúncia, eu até falei errado no início, não estava acostumado, mas é Nginx, exatamente, Nginx. exatamente, Isso. exatamente. Ah, pode passar, por favor, cara, depois eu vou comentar sobre essa parte da plataforma orientada dos eventos, mas eu queria comentar primeiro do outro slide que tem alguns detalhes sobre os principais recursos do Nginx. Então, basicamente, aí eu coloquei quais são os principais recursos que ele oferece para você. Configuração de segurança, opções ali de controle mais avançado de segurança, configurações de compactação gzip, que basicamente quando você acessa um site, você tem lá um HTML gigantesco que ele te serve, às vezes, ou então um JSON gigantesco. Ele pode fazer uma computação gzip para economizar a banda entre a comunicação do servidor para o cliente, né, quando ele faz devolve uma resposta, então ele otimiza performance desse aspecto. Cache de conteúdo, por exemplo, você pode ter um CDN, configurar um CDN próprio com imagens e arquivos estáticos, como vídeos. Você pode ali fazer um tipo de cache para evitar leituras, uma imagem que é muito requisitada, que é leve, pode ficar em memória, por exemplo, em cache. Se você tem ali várias instâncias da aplicação, você pode configurar load balance, onde você tem, por exemplo, 4 instâncias em 4 servidores diferentes, em 4 máquinas diferentes. Ele faz o balanceamento para que você consiga escalar o acesso distribuir entre essas várias instâncias. E um outro recurso também que eu vi recentemente, que é o Health Check. Você pode, basicamente, ter uma aplicação de back-end e você pode pontualmente configurar um Health Check que, basicamente, ele vai pontualmente por exemplo, a cada 1 minuto, ele vai fazer uma requisição num endpoint específico para ver se está tudo certo, ou se a aplicação quebrou, se houve algum problema ali de banco de dados, por exemplo. E aí, com isso, você tem um controle dele mesmo para saber se está tudo certo com a aplicação ou não. Pode comentar, Edu. Mano, tem uma dúvida aqui. No Sim. quesito de configurações de segurança ali, você sabe me dizer, tipo assim, talvez o que que daria para configurar, assim, sei lá, questão de quantidade de requisições, algo nesse sentido? Tipo, Edu, a gente até pode falar, isso aí a Uhum. gente tem vai ter uma sessão aqui que a gente vai falar especificamente sobre parâmetros de segurança. boa. Show. Mas tem sim, a gente vai mostrar Sim. aqui cada um, não todos, obviamente, porque aqui a ideia é falar de uma maneira mais básica, né, do Nginx, uma coisa mais rápida, a gente tem pouco tempo, mas Entendi. colocar os principais parâmetros ali, as principais configurações para garantir um pouquinho de segurança ali, uma coisa um pouco mais básica de segurança, tá? Boa. Boa. Legal. Mas é isso, mano. Então, o cara vai comentar mais pra frente depois sobre isso, mas tem sim, tem vários recursos, vários ajustes, tudo que se trata de acesso, de performance, de utilização de recursos da máquina física, o Nginx consegue configurar. Por exemplo, eu falei não iria entrar em detalhes sobre isso, mas vamos supor que você tem ali um computador, um servidor com 8 núcleos de CPU. Você consegue configurar para que ele utilize sempre esses 8 núcleos. Então, até mesmo pegando um gancho do que eu comentei antes, que é uma plataforma orientada a eventos, o que que significa? Que ela é uma execução assíncrona. Então, se você tem lá, você tem 10 usuários que fazem uma requisição na sua aplicação, cada requisição é um evento, esses eventos são enfileirados para serem executados. E aí, se você tem, por exemplo, uma CPU com 4 núcleos, você consegue fazer com que o Nginx use esses 4 núcleos, e aí cada evento vai ser atribuído a um núcleo diferente. Isso significa o seguinte, que uma requisição não vai travar a outra, ele vai conseguir processar de forma paralela, e, por exemplo, se a primeira requisição demorar muito por causa da natureza dela, e a segunda, a terceira e a quarta forem muito mais rápidas, ele vai liberando recurso e vai tratando em sequência a fila de eventos que chegam. Então, mesmo que a primeira requisição demore, por exemplo, 1 minuto para ser respondida, as outras requisições elas vão sendo processadas. Por quê? Porque essa é a ideia da plataforma orientada a eventos. Ela vai, mesmo que um evento ele trave um núcleo do CPU, por exemplo, ele vai dando sequência encontra recursos disponíveis. Ele vai pegando o que está dependente na fila. Então, é uma das características aí, por exemplo, você consegue configurar o Nginx para ele, quantos núcleos ele vai usar, quantos
né, qual o nível de paralelismo, ele vai usar todos os núcleos da CPU, vai usar menos, então, tudo que se trata, assim, de performance, de uso da máquina, você tem acesso à configuração. Então, é um ponto bem interessante dele. E aí, beleza. Então, pessoal, aqui comentamos um pouco sobre o Nginx, né, o que é um proxy reverso, um proxy, o conceito geral, e né, espero que vocês tenham entendido, assim, de modo geral, o porquê que ele é interessante, porquê que ele é importante, em alguns casos, para você usar na aplicação. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso, do conceito, do porquê que ele serve? Se vocês querem comentar alguma coisa, vocês podem falar, senão o Kainan vai dar um exemplo agora de um exemplo prático de um dos recursos do Nginx, que é o redirecionamento de requisições para, enfim, de rotas customizadas. É isso aí. Então, sem Beleza? perguntas, a gente continua. Beleza? Antes da gente. Deixa eu ligar a câmera aqui, né? Antes da gente começar a fazer essa atividade prática, eu vou explicar por que que a gente escolheu e por que que a gente fez dessa forma esse exemplo prático, tá? Então, por exemplo, o Nginx, ele é uma aplicação que você instala no seu computador, entre aspas, ou no seu servidor, né? A gente chama ele, o Nginx é um servidor, sim, no quesito software. Então, você instala ele no seu servidor e ele faz essa gerência toda que o André falou agora há pouco, tá? Você consegue instalar isso em Windows, em Linux, em Mac, você consegue inclusive baixar, né? Agora, se vocês forem lá no site do Nginx, você consegue baixar um instalador, um MSI da vida lá e instalar no seu Windows aí. Recomendo? Não recomendo muito não, né? Ele vai funcionar melhor se a gente estiver trabalhando com Linux. E aqui, para exemplo, para que todo mundo consiga estar equalizado, saber a pasta que está alguma coisa que a gente vai fazer, então a gente vai usar uma imagem Docker ali, uma imagem do Nginx, baseada em Linux, no Alpine, como está escrito ali, Alpine Linux, o projeto deles, para rodar e para todo mundo estar mais ou menos equalizado com as pastas, de onde está a configuração, e todo mundo conseguir enxergar basicamente a mesma coisa. Então a gente vai subir esse container aqui e vai... Nossa, estou com um pouquinho de dor de cabeça. E todo mundo vai conseguir estar equalizado, beleza? Fica um pouquinho mais fácil. Mas daria para fazer com Windows? Daria para fazer com Windows. Daria para fazer com Linux direto? Daria para fazer com Linux direto, sem usar um container. Beleza? Quem não tiver familiarizado com Docker, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é um Docker e tudo mais, a gente vai depois montar uma palestra específica para falar um pouquinho mais de Docker, tá? Só que, para deixar um pouquinho mais elucidado aqui para vocês, o Docker, bem entre aspas, mas bem entre aspas, falando para quem não tem, para quem não conhece, e coloca 1 milhão de aspas assim, ele é como se fosse uma máquina virtual ali rodando dentro do seu computador, tá? E eu tô colocando bem entre aspas mesmo, porque e não é, mas ele tem aquela coisa muito parecida com uma VM. Então ele está rodando entre aspas, uma máquina, né, um container ali no seu computador com um sistema operacional específico, né, uma série de coisas específicas. Então a gente consegue rodar um Linux aqui dentro do Windows de uma maneira simples, né? E de novo, 1 milhão de aspas, tá? Porque não é tão simples assim, estou simplificando ao máximo possível, beleza? Quem conseguiu já instalar o Docker Desktop aí na máquina de vocês e conseguiu baixar aquele projeto que eu mandei na máquina de vocês, consegue fazer esse exercício numa boa, tá? Então eu vou mudar aqui a minha tela. Não sei se vocês estão vendo aí já. Beleza, deixa eu excluir isso aqui. Vou fazer um pouquinho devagar. Então, se vocês baixaram aí o projeto, ele vai estar nessa estrutura aqui, vai ter uma pasta underline site, uma pasta underline apps, vai ter um build run, na verdade, aqui com alguns comandinhos do Docker para a gente rodar. E o que eu preciso que vocês façam? Quem estiver usando aí o Windows, né? Quem não tiver, vai ter que descobrir como que faz, tá? Eu não vou ficar aqui falando um por um, não. Aí é problema de vocês, cara. Não usa o Windows, já não devia estar aqui. Brincadeira. Vai dar um ipconfig aqui. Config. Se tiver no Windows, é só pegar esse cara aqui, tá vendo? Ó?
endereço IPv4. Esse númerozinho aqui. Opa, Mano, eu não é sei. que eu não tô compartilhando a tela certa, deixa eu fazer de novo. Beleza. Eu tava fazendo na outra tela. Deixa eu jogar para cá. Aqui, CMD, abre o CMD, coloca um IP config, enter, e vai pegar esse carinha aqui, ó, endereço IPv4, tá bom? E olha, eu estou dando todos os meus dados de rede para vocês poderem me hackear. O que você acha disso, Márcia? Tô só de olho, Começar a fazer algumas coisas aqui para proteger. É bom. E aqui tá, eu deixei salvo aqui para a gente não perder. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse IP que vocês configuraram, vão abrir a pasta aqui, site, vão abrir a pasta nginx, confd, configuração aqui, default conf, essa escadinha toda aqui, e aqui dentro vai ter esse proxy path, vocês vão só substituir pelo IP de vocês aqui, o meu tá 192.168.041, certo? Vocês vão colocar aqui o de vocês, colar, esse 8081, vocês mantenham que é a porta de saída que vai ser acessada, né, na verdade a porta de entrada ali, vai ser acessado no seu computador, beleza? Feito isso, é só salvar, tranquilo? Eu não vou explicar coisa por coisa que está rolando aqui dentro, eu vou fazer rodar e vocês vão enxergar, tá? Mas antes disso, o que que acontece? Esse arquivinho que vocês estão vendo aqui, que é o default.conf, depois o André vai explicar com um pouquinho mais de detalhe. Esse cara serve para você colocar as configurações de uma aplicação ali, né, de um endereço que você quer, né, rodar, certo? E esse cara que está aqui, ó, o nginx.conf, depois a gente vai olhar para essa estrutura certinho, esse cara tem as configurações gerais daquele servidor, tá? Também o André depois vai entrar falando um pouquinho mais específico de cada um dos parâmetros, não de todos, obviamente, mas dos principais aqui, beleza? Então ele vai conversar um pouquinho melhor. E o Dockerfile é o arquivo de configuração para subir essa aplicação dentro de um container. Vocês vão ver que vai ter aqui no site e vai ter um para cada uma dessas aplicações aqui, ó, app1 e app2, beleza? É isso aí. Então vamos fazer essa parada funcionar. Se vocês já instalaram o Docker Desktop, bonitinho aí, bota ele para rodar, né? Clica 2 vezes nele aí, vai aparecer uma janelinha parecida com essa aqui, tá bom? Tem os containers, imagens e tudo mais. Pode deixar minimizado ou pode fechar, se abrir, né? Porque ele fica rodando standby aqui por trás, né? E aí vocês vão abrir esse arquivinho que está aqui, ó, build run, e vai rodar o primeiro comando. Vai pegar esse cara lá no seu, pode ser inclusive até no seu, em outro, como se diz, terminal, né? Eu recomendo que se vocês tiverem o VS Code, vocês abram o projeto no VS Code e executem ele nessa pasta principal aqui que a gente está. Porque ele já está configurado esse ponto barra aqui para pegar o arquivo específico nessa pasta, tá? Então façam isso aí. No meu caso está aqui, ó, c2.git, estudos, docker, palestra, nginx. Vou rodar esse comando, digitei ele, dei enter. Esse primeiro comando ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as instruções que eu coloquei no meu Dockerfile, beleza? E ele vai criar uma imagem, né, com aquelas instruções e vai deixar salva essa imagem, né? O que é uma imagem Docker? É como uma imagem Windows, não sei se você, bem entre aspas também, né? Quando vocês instalavam lá, preciso instalar o Windows na minha máquina e tudo mais. Pô, você tem imagem do Windows? Tenho. Então vai lá, pluga a imagem do Windows num USB, num pendrive, coloca no seu notebook ali, instala o Windows a partir daquela imagem. Então é como se fosse um esqueleto do Windows pronto para ser instalado na sua máquina. Então a gente está gerando uma imagem aqui de um, entre aspas, de um sistema operacional, de novo, entre aspas, né? Já com certas configurações. Quais são as configurações? As que estão nesse Dockerfile aqui. Então eu já montei aqui para vocês não precisam se preocupar. Eu gerei essa imagem. Se eu abrir aqui, cadê o
esse cara aqui, vocês vão ver aqui, ó, em imagens, eu já tenho a imagem do site, que é o nome que eu coloquei aqui, tá bom? Site, beleza? Vou gerar também, vou pegar esse terceiro comando que está na linha 4 aqui, e vou gerar a imagem de uma aplicação. Vocês vão entender qual que é essa estrutura, tá? Beleza? Então agora eu tenho aqui duas imagens, a imagem do site e a imagem da aplicação 1, do app 1, beleza? E agora eu vou rodar os comandos para quê? Para pegar essa imagem e instalar ela no meu computador, entre aspas, né? Para eu criar um container dela, para eu fazer ela ficar funcional. Então eu criei uma imagem e agora eu estou pegando ela, instalando ela, fazendo ela ser executada em algum lugar, certo? E coloquei aqui 80, 2.80, que é a porta de entrada, a porta que eu estou batendo no meu computador, e a porta 80, e esse 2.80, esse segundo 80 que está aqui, é a porta em que o Nginx vai receber essa solicitação. Então, quando eu bater 80 na minha máquina, na porta 80 da minha máquina, ele vai estar automaticamente batendo 80 dentro do Docker, beleza? Aqui nesse segundo caso, quando eu colocar 81 na minha máquina, ele vai estar redirecionando para dentro do Docker para bater na porta 80 do Docker, certo? Desse outro container. Então vamos subir um container desse cara aqui primeiro e vamos em seguida subir um container desse cara aqui. Não vou ficar dando explicação de cada um dos comandos do Docker, e aí vocês aguardem até o treinamento de Docker, aí a palestra de Docker. Beleza? Feito isso, vou até abrir aqui de novo para vocês, e eu vou aqui, ó, containers, e eu vou ter um container de cada um. Então eu tenho um container do tipo site, ó, que foi criado a partir da imagem do site, e um container criado a partir da imagem do app. Beleza? Eles estão rodando. Para eu visualizar o que eu vou fazer, eu vou bater http localhost na minha máquina 2.80. Na verdade, 80 você não precisa colocar, porque é a porta padrão, tá? Então, se eu fizer isso aqui agora, deixa eu pegar aqui uma aba do navegador. Se eu fizer isso aqui, ó, localhost 2.80, nem preciso colocar 80, ele vai tirar automaticamente. Ele vai estar acessando aquele container do site, beleza? Então, olha só, tem que aparecer isso aqui para vocês, tá? Alguém não conseguiu chegar até aqui? Todo mundo conseguiu chegar? Alguém não conseguiu chegar aqui? Beleza. Então tá. Se eu pegar e fizer assim, ó, localhost, dois pontos. Opa, não rodei o do outro. Ah, não, rodei os dois. 80 e 81. Eu vou estar acessando o segundo container, certo? Que é esse aqui, ó, da aplicação 1, tá? Então, ó, na porta 80 eu tenho rodando esse cara, que é o site principal, e na porta 80 e 81 do localhost eu tenho só o meu app 1, beleza? Então são duas coisas, duas aplicações diferentes rodando ali em containers diferentes na sua máquina. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Certeza. Então tá bom, beleza. É... Ah, mutou, beleza. Qual que é a parte legal disso tudo aqui do que vocês estão rodando, né? Além da gente conseguir fazer essa subida aqui dos containers, e ambos estão rodando embaixo de um Nginx, o que a gente fez aqui de configuração? Depois, de novo, o André vai falar um pouquinho mais detalhado de cada uma dos parâmetros, mas a gente fez uma coisa bem legal aqui, que acho que algumas pessoas aqui que já trabalharam comigo já viram isso ser feito em algumas aplicações, tá? A gente colocou lá uma configuração nesse default.conf aqui, falando o seguinte, olha, quando eu bater location, né? Quando eu bater na minha porta 80, certo? No endereço barra, ou seja, na minha raiz da minha aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa pasta dentro do Linux,
certo? Ele tá mapeado essa pasta dentro do seu Linux, dentro do seu container, e ele vai falar assim, olha, o meu index, ou seja, meu arquivo principal que vai ser carregado, vai ser ou um index.html ou um index.htm. Então ele vai procurar nessa ordem, primeiro esse cara, depois esse cara aqui. Beleza? Beleza. Então na raiz da minha aplicação, location barra, ele vai fazer isso aqui. Pô, dentro desse cara, eu consigo colocar uma location específica, ou seja, um caminho específico para fazer alguma coisa, né? Aí depois, de novo, o Andrezinho vai explicar melhor. Mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei, ó, que quando eu bater nesse caminho apps barra meu app traço 1, o que ele vai fazer? Ele vai por trás, vai fazer uma reescrita e um redirecionamento por trás para esse endereço que está aqui, ó. Tá vendo? 192.168.041, que é o endereço da minha máquina, e depois eu explico para vocês o porquê que tem que ser o IP de rede, tá? E não pode ser o localhost da vida ali. Batendo na porta 8081, certo? Que é basicamente esse cara que está aqui, tá? Então, quando eu bater nesse endereço, para essa aplicação aqui do site, certo? Essa configuração que eu coloquei, por trás ele vai estar rodando essa aplicação que está aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando duas aplicações abaixo do mesmo DNS, do mesmo domínio ali, do mesmo, como se fosse uma aplicação que está abaixo de outra aplicação, bem entre aspas, tá? Então, eu consigo fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, barra apps, barra meu app 1, e vou dar Enter. E o que acontece? Ó, é a mesma aplicação. Estou alternando as abas aqui, eu não sei se vocês estão enxergando aí. Mas é a mesma aplicação, só que com apontamentos diferentes. Então aqui eu estou batendo localhost 2.80.81. Então vamos considerar que isso aqui seria um DNS, sei lá, meuapp1.com.br, né? Se a gente está fazendo local aqui. E por trás, né, o que eu consegui fazer? Que no meu DNS principal eu rodasse esse cara aqui embaixo desse caminho aqui. Olha só que legal. Não sei se vocês acharam legal também, mas eu acho isso muito bacana, cara. E aí eu consigo subir várias aplicações, né, dessa forma. Falei, Andrezinho. É isso aí, a ideia do proxy, né? Então, quando eu falei que a gente tem lá uma aplicação que é um intermediário entre, que fica do lado do servidor, é isso que aconteceu. Você acessou, volta lá o Kainan naquele endereço anterior, barra app, barra meu app 1. Não, lá no navegador mesmo, clica nele. Ou seja, você acessou a aplicação localhost na porta 80, que é onde está o seu Nginx, e aí ele redirecionou a requisição para outra aplicação que está em outra porta. Então, ou seja, você tem lá um servidor que ele serviu de intermediário entre o seu computador, né, o seu navegador, digamos assim, o seu cliente, e o destino final. O destino final não é o localhost na porta 80, é o localhost na porta 8081. Mas na porta 80 você tem um proxy que fez o intermédio. Então, essa é a ideia de proxy, basicamente. Você tá no mudo, Kainan. É. Foi mal. Tô falando aqui pra caramba. Mas basicamente é o seguinte, ó, isso aqui não vai funcionar, obviamente, kainan.com, eu só substituí aqui, nem dei enter para não quebrar, e aqui é meu app.com. Para tentar exemplificar mais, deixar um pouco mais claro, imagine que isso aqui seja funcional, tá? Então esse meu app.com, quando eu der enter aqui, ele vai carregar esse carinha aqui, beleza? E no kainan.com vai carregar essa listinha aqui, kainan.com, beleza? Quando eu clico nesse cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo como se ele estivesse ainda em kainan.com barra apps barra meu app 1, e por trás ele está rodando meu app.com, que é a mesma aplicação. Se eu fizer uma modificação aqui nesse cara, ele vai refletir nos dois. Então, vou até mostrar para vocês aqui que dá para fazer uma modificação, não da forma mais interessante, mas dá para fazer. Ai, caramba. Se o meu computador me ajudar. User, share.
Cadê Nginx? Nginx. E, Você quer modificar o default.conf, ou Caio? eu vou, na verdade, eu vou modificar esse arquivo aqui, ó. O index, certo. Isso, eu vou colocar aqui, ó. Para você um app legal. Ver. Mas para galera de SI, nem tanto. Certo? Vou salvar aqui e vou dar só vou dar um restart nesse container aqui. Foi. Se eu atualizar esse cara aqui, ele já vai aparecer, ó, mas para a galera de SI nem tanto, e aqui também. Então, por quê? Porque, na verdade, isso que está rodando aqui, esse meu app.1 aqui, está rodando por trás desse cara. É só isso. Tá? É a mesma aplicação. É essa aplicação que está rodando nesse endereço aqui, embaixo de um outro site aqui. Legal, negócio legal. Eu acho isso muito legal. Vou passar agora a bola de novo pro Andrezinho, que ele vai explicar um pouquinho sobre... Posso mudar o slide aqui, André? Sim? Beleza? Assim. E aí ele vai explicar um pouquinho das características dos parâmetros. O Eduzinho levantou a mão aí. Fala, Edu. Eu tenho uma dúvida aqui, tipo assim, eu consigo ter mais níveis, tipo assim, dentro da aplicação 1, por exemplo, eu ter outras duas aplicações. Eu não sei qual cenário, talvez seria interessante, mas assim, só de dúvida mesmo. Consegue, cara. Você consegue fazer isso, só que aí você tem que entender quem é que está orquestrando o quê, para você não ter necessariamente, por exemplo, duas rotas iguais. Porque se eu configurar, eu poderia colocar aqui uma subrota de app1, uma subrota de app1 aqui dentro, fazendo também um novo, sei lá, fazer isso aqui, ó. Oh, caramba. Fazendo, sei lá, teste Barra 1, 2, rota 1, por 3. exemplo. Isso, barra rota 1, Uhum. pode ser. Sim. Rota 1, certo? E aí ele vai estar, e aí eu apontar para outro cara aqui, Uhum, entendi. certo? Dá para fazer isso. Mas também dá para criar dentro da aplicação 1, é que na aplicação 1 aqui a gente não colocou nada nesse sentido, né? Então a gente nem tem o arquivo de configuração aqui, mas eu poderia ter o mesmo arquivo de configuração, colocar no Dockerfile para ele fazer a cópia desse cara, depois eu explico para vocês como que faz, e lá dentro eu tenho uma configuração de subpasta ali, né? De subpath, Ah, beleza? entendi. Daria para você fazer nos dois níveis. Só tomar cuidado para você não colocar o mesmo aqui e o mesmo aqui. Ele cair nos mesmos e eu não sei nem como seria o comportamento dele, na verdade. Se ele ia respeitar o do site principal, seria do filho, respondendo ao filho dele, né? Ou neto, vamos dizer assim, né? Então, não sei como seria essa resposta. Não cheguei a fazer, mas dá. Qual que seria o resultado? Aí teria que tentar entender melhor. Entendi. Beleza? Beleza, obrigado. Beleza. Boa. Andrezinho vai falar dos parâmetros. Eu vou colocar aqui para você, André. Beleza. Qual que você precisa? Você precisa. Oh, caramba. Você colocar lado a lado? Que você coloca lado a lado. É o Uhum. default? É o Nginx? É o default. É o default. É o default primeiro? Isso. Beleza, eu vou Na deixar verdade vai ser aqui. só esse. Só vai ser esse. Aham. E eu vou deixar. Peraí. Isso aqui. Assim, ó. Isso, só coloca o VS Code no canto Opa. direito. Deixa eu fazer pra cá. Deixa eu fechar essa Boa. parte aqui. Como que eu fecho essa parte aqui mesmo? Clica no botão de arquivos ali. Lá no Boa, menu lateral. Isso. boa. Boa. Beleza, pessoal. Vou comentar então um pouco sobre cada um desses comandos. Vocês viram aí, mas talvez vocês não tenham entendido talvez 100% o que cada um faz. E é claro assim que essa parte como eu comentei mais cedo, o Nginx, ele tem muita configuração, então você consegue customizar muita coisa. Tudo que você vai ver a documentação tem vários recursos, como eu falei mais cedo lá, de construtora de cache, de segurança, que você faz dentro desse arquivo. Vou falar os principais. Por exemplo, você tem aí o server, que é o começo de tudo, tem o listen e o server name. Isso aí você usa para você configurar o servidor. Isso é útil como, por exemplo, você pode ter a mesma aplicação Nginx, o mesmo servidor, na mesma porta, só que você pode ter vários domínios. Então, pensa, por exemplo, você tem lá
o site1.com.br e o site2.com.br. Os dois domínios podem apontar para o mesmo servidor, para a mesma aplicação, para a mesma porta. E aí, se você tem um default conf, que você coloca server name como site1.com.br, quando você entra nesse domínio, o Nginx vai tratar de acordo com esse arquivo. Aí você tem um arquivo 2 que está lá como server name site2.com.br. E aí, quando você entra por esse outro domínio, ele vai usar aquele outro arquivo como referência. Então, você usa esse arquivo, basicamente para isso, quando é um cenário onde você tem vários sites, e aí tudo isso é customizável. Você pode fazer diversas formas, mudar a porta, por exemplo. Então, tudo isso aí é a forma, assim, como eu disse, né, ele é muito flexível, então você consegue fazer isso. Você consegue ter vários sites, ou então até, por exemplo, você pode ter o mesmo 2 domínios diferentes que apontam para o mesmo servidor, só que por um domínio vai ter algumas configurações. Por exemplo, você pode ter numa empresa um domínio que ele é usado externamente para clientes externos e o domínio que é usado para quem está dentro da empresa, numa intranet, por exemplo. E os dois apontam para o mesmo site, só que às vezes você quer que quem está de dentro, ele vai ter menos travas em relação a quem está por fora. Então você conseguiria fazer isso, você conseguiria ter lá um server, onde você colocaria server name como o domínio externo, e aí teria algumas restrições a mais, e outra configuração de server com o server name apontando para o domínio interno, que teria configurações diferentes. Então, basicamente é para isso que você usa esses parâmetros. Embaixo tem o location, que você tem lá o root, o index e embaixo o write e o proxy pass. É basicamente você criar rotas customizadas. Então, o Kainan comentou, por exemplo, ele tem ali o location na linha 6, só o barra, que é a localização base, e embaixo você tem ali na linha 11 a location apps/meu-app1. E aí você consegue fazer quantos níveis você quiser. Como o Edu mesmo perguntou, né, sobre você ter rotas filhas, você pode, por exemplo, igual ali, ele fez uma configuração para a rota meu app1, e aí, por exemplo, qualquer coisa, meu app1 barra qualquer coisa, barra teste1, barra teste2, tudo que está dentro de meu app1 vai responder por essas configurações da linha 13 e 14. Mas vamos supor, né, coloca aí o Kainan só como exemplo aí, depois da linha 14, uma location barra rota teste, não, dentro desse cara mesmo, embaixo do ProxPass, coloquei uma location barra rota especial 1, por exemplo. Se você faz isso aí, o que vai acontecer? Qualquer rota dentro de meu app1 vai responder sempre por essas configurações de rewrite e ProxPass, mas caso você entre em apps/meu-app1/rota especial 1, ele vai também aplicar as configurações que você colocar aí dentro. Então você consegue customizar totalmente, tanto de forma genérica, de forma generalista, né, uma rota base, tudo que for subrota vai responder às mesmas configurações da rota base, e você consegue também configurar rotas específicas e ter definições específicas para rotas específicas. Então, ele é totalmente flexível para isso, e é para isso que serve esse comando de location. No caso, o Kainan comentou lá, o root, ele é para você falar assim, beleza, eu tenho a localização tal e eu vou servir arquivos estáticos, mas qual é a pasta base que eu vou usar dentro do meu sistema operacional para servir esses arquivos? Onde esses arquivos estão localizados? No caso, ele tem lá, ele quer servir o arquivo index que está dentro daquela pasta, user, share, nginx, html/site. E você coloca isso aí, qual que é a pasta padrão dentro do seu servidor, do seu sistema operacional. Nesse caso, dentro do container do Docker, mas né, como é uma espécie de virtualização, e é por causa disso. E aí um exemplo, você tem ali dentro da rota meu app1, você tem um comando rewrite e proxpass. O que ele faz nesse caso? O proxpass, ele fala o seguinte, ó, tudo que entrar nessa rota a partir de meu app1, ele vai redirecionar para esse endereço aí que ele colocou, na porta 8081. Certo? Então, qualquer requisição que chegar nessa rota ou nas suas filhas vai ser repassada para esse outro servidor. E aí, o rewrite, o que ele faz? Ele pega o endereço completo, que é o apps/meu-app1/ qualquer coisa, e o que ele faz? Ele pega esse endereço e utiliza só o que está à frente do meu app1. Então, por exemplo, se eu coloco apps/meu-app1/teste1, ele pega o teste1, que é o sufixo, e só o /teste1, que é repassado para o servidor secundário, que é o que está na porta 8081. Então, basicamente, ele pega o endereço completo
e reescreve esse endereço, e ele define o seguinte, beleza, o endereço completo é esse, mas na hora de repassar para o meu, fazer a repassagem de proxy, para esse servidor secundário, eu vou reescrever e vou passar só isso. Então, enfim, você consegue configurar tudo isso e você vai a definição de acordo com ali com a forma como você precisa que funcione. E basicamente é isso, né? No caso, nós temos, por exemplo, como eu falei lá, você pode ter controle de cache. Então, você pode fazer configurações de cache. Então, assim, na rota, por exemplo, você tem um path que estão todas as imagens, né? Na location barra images. Então, você coloca lá, barra images é onde estão todas as imagens. Aí você fala, beleza, nessa rota você vai servir os arquivos que estão na pasta tal. E você pode configurar lá um cache, por exemplo. Então, como a imagem é estático, beleza, coloca um cache lá de 3 horas para eu não ter que toda hora ler o arquivo em disco. Ou até mesmo fazer o cache em navegador. Você consegue fazer várias coisas, né, que estão disponíveis, e aí, como eu disse, a configuração você pode segmentar por rotas e subrotas. Então, você tem total flexibilidade para você fazer o que você precisar. Mais à frente aí, o cara pode passar no próximo slide, que tem ali um exemplo de configuração de headers, que também faz parte ali de alguns casos de segurança. Por exemplo, esse comando de proxy set header é para você fazer com que na resposta da requisição você tenha esses headers definidos. Então, você pode voltar lá o canal exibindo o VS Code, por favor. Não, lá no VS Code, exibindo o VS Code do lado, isso. Então, assim, você pode, dentro de uma location, seja a location mais externa ou uma sublocation, definir um header específico. Então, você pode ter, por exemplo, eu quero que nessa location eu só quero permitir os métodos get, né, de cores. Então, ele vai bloquear qualquer método que não seja get. Então, você usa esse comando para fazer isso. E aí você pode, como eu disse, fazer isso em qualquer nível que você precisar. Pode falar, Kainan. Isso é legal porque, por exemplo, como o André falou, né? Você tem uma pasta que são só imagens, por exemplo. Cara, não faz sentido algum, né? Para quem é programador aí já deve ter uma noção, não faz sentido algum que essa pasta receba métodos de post. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido essa pasta de imagens receber métodos de delete, né? Considerando que isso são assets, né, que são, sei lá, imagens, logo do site e tudo mais, né. Claro, num contexto específico pode ser que sim, mas né, pensando num site estático, uma coisa ali mais simples, não faz sentido. Então o que você faz? Você configura para que essa página, esse path, né, esse barra images aí, ele só receba get. Por quê? Eu só quero receber informações de imagem, só quero receber esses arquivos de imagem, só quero fazer download desses arquivos de imagem, só get. Entendeu? Então eu consigo manipular isso e garantir até um pouquinho mais de segurança, alguma coisa assim, tá? Boa, beleza. Então, beleza, Kainan, alguém comentar de vocês, se você quiser comentar também esse exemplo do meu app 2, você acha interessante demonstrar essa, como eu falei, de location, onde você pode ter várias localizações? Talvez a gente poderia mostrar também esse exemplo de colocar uma segunda location. O que você acha? Pode ser. A gente Beleza. faz assim, ó, copia esse cara, para ser prático. Vou colocar aqui meu app 2, a gente já tinha deixado preparado, isso aqui, o André falou como, né, num tom de improviso, né, será que a gente pode fazer? Não é improvisado não, tá? A gente já tinha configurado já, então eu vou colocar para subir na porta 8082, o meu app 2 aqui, e vai ter uma aplicação nesse cara aqui, nessa porta aqui, beleza? Como que a gente faz isso? Kainan, só faltou ali o rewrite. A rewrite também tem que fazer, boa, senão vai dar ruim. Isso. Beleza? Venho aqui, nossa, no improviso, como vocês podem ver, nem estava aqui pronto, né? Eu vou fazer o build da minha imagem do app 2, que é exatamente igual ao app 1, só que com mudancinha de texto, tá? É a mesma coisa. Ele vai gerar a imagem do app 2 e depois eu vou rodar essa imagem aqui. Vou criar um container dela, um containerzinho dela. Nossa. E vou subir na porta 8082. Então, quando eu bater 8082 na minha máquina, ele vai estar direcionando para a porta 80 dentro do meu container. Beleza? Fechou. Vamos ver se está funcional esse cara. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, se eu bater aqui localhost 2.8082 e der Enter, ele tem que carregar o meu app 2. Ó, essa parada de Nginx. Então, são duas aplicações diferentes.
beleza? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que matar, porque eu alterei aqui o conf, esse conf aqui. Eu vou ter que rebuildar a imagem do... Ou não, vou fazer direto aqui, ó. Vocês podem fazer bonitinho, mas eu vou ser meio rebelde aqui para ir um pouquinho mais rápido, que minha máquina não está ajudando muito, e vou alterar direto no container. Isso não é o ideal, tá? O ideal é você sempre mudar no seu arquivo de origem lá, né, aquele que está no repositório, e executar sempre a partir por ele. Fazer um rebuild de novo, tal, certo? Deixa eu só aqui, etc. Nginx confd. Vou pegar esse cara aqui, vou copiar e vou colocar ali também. Default.confd. Não é o ideal fazer dessa forma, mas nós somos garotos rebeldes. E vamos fazer da nossa forma. E cadê o nosso... Ué. Ah, eu tô no app 1. Foi mal, peraí. Tem que entrar no site. O site que é o principal aqui. Vamos site files. Etc. Nginx. Confd. Agora sim está no arquivo certo. Aí eu posso colar aqui. O app 2. Eu vou salvar esse arquivo dentro do container. E vou agora só dar um restart nesse cabra aqui. Start. Gente, se tiver alguém que não está entendendo alguma coisa aí, pode falar. Rebuild Boa. tudo aqui, funcou. Boa, fechou. E agora, o que acontece? Quando eu bater... Cadê o meu navegador? Quando eu bater aqui em traço app2, ele vai carregar. Tem que carregar esse conteúdo aqui que está na porta 8082. Então, olha lá. Então, o que eu criei aqui? Qual que é o legal, né? Para quem é programador, para quem desenvolve aplicação, uma coisa que é bacana é você pode criar uma aplicação. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que eu estou mexendo a mão aqui, fazendo um monte de gesto aqui. Vocês não estão vendo. Mas basicamente você consegue criar uma aplicação principal, um centralizador. Então você tem uma equipe que centraliza, que cria essa parte de centralização, de configurações principais e tudo mais, certo? E você pode ter outras equipes criando aplicativos que estejam plugados nesse cara. E aí você faz esse aí. É o ideal? Talvez não, depende muito da stack que você está usando. Se você estiver usando, por exemplo, o SPA, você poderia trabalhar também, por exemplo, com micro front-end, né? Usar um Federation ali e tal. Mas para uma situação em que você não tem esse tipo de controle, isso aqui é uma saída bacana, né? Quem já trabalhou ali comigo ali em algumas empresas aí que não vão reconhecer isso aqui, esse tipo de situação, beleza? Então, crio aqui um aplicativo central e crio dois aplicativos separados. Tem até o meu app 3 aqui, mas não cheguei a fazer, eu fiquei com preguiça, sendo bem sincero. Então, se eu clicar em app 1, ele vai direcionar, né, se vocês olharem aqui embaixo, aqui, né, ó, no rodapé do navegador, você vai enxergar que ele está ali direcionando ali para barra meu app 1, apps meu app 1, e por trás está rodando a porta 8080. E ele nem coloca, 8081, e ele não coloca isso aqui, obviamente, beleza? Se eu voltar e clicar no app 2, eu vou estar rodando meu app 2, que são esses dois caras aqui, ó, por trás. Clicar na porta 80, 81, na porta 8082. Beleza? Você quer falar mais alguma coisa, Andrezinho, da sua, essa parte? Cara, tranquilo, certinho. Boa. E recomendações de segurança, tá? Que eu acho que era o que o Edu tinha perguntado. Eu coloquei aqui, obviamente, não todos os parâmetros de segurança que a gente pode usar no Nginx, no Nginx, né? Na verdade, tem que pegar o costume de falar assim. Mas eu coloquei os principais, o que a gente consegue ali ter uma coisa um pouco mais, sabe, escancarada, um pouquinho mais explícito para melhorar, beleza? Então, nos arquivos de configuração, se vocês pegarem aqui, deixa eu voltar aqui, né, no Nginx principal, nginx.conf principal, vocês vão enxergar
esses parâmetros que eu coloquei aqui. Deixa eu fechar aqui, e aí eu diminuo aqui. Parte deles. Não vão ter todos, na verdade, mas a gente pode ir colocando, não tem problema, tá? Caramba! Me ajuda aí. Aí, bom, foda-se. Ficou. Dentro dessa parte aqui, ó, tá vendo? Events, dessa seção de events aqui, tem esse cara chamado Work Connections. Tá vendo? Ó, tá aqui 1024. O que é esse Work Connections? Deixa eu trazer de novo a janela um pouquinho para cá. Porra, também não me ajuda, hein? Aí, beleza, fica mais fácil de ver. Ele controla o número de requisições que o worker vai gerenciar dos responses do proxy, certo? Do proxy reverso, do Nginx, tá? O que é um worker? Eu não sei se vocês lembram ali que o Andrezinho falou no começo. Quando o Nginx ele recebe uma requisição, ele repassa isso para um worker, né, para um trabalhador, vamos dizer assim, né, um cara que está ali dentro do Nginx, dentro do servidor, para executar aquele comando, certo? Então, esse cara, ele consegue gerenciar uma quantidade de conexões, uma quantidade de requisições que ele vai recebendo, certo? E não que ele vai executar de uma vez, então ele vai criando uma fila para cada um desses workers, tá? Então, a quantidade máxima para esse servidor, para esse servidor que ele consegue gerenciar, guardar ali para poder atuar, é 1024. Nossa, é um número absurdo. Cara, é um número absurdo. Mas se você pensar que você tem um site gigantesco aí de pessoas, né? Obviamente você tem que ter um servidor legal, tudo mais, né? Com um cara com uma configuração boa, você vai receber isso aqui em 1 hora, certo? Se tiver uma aplicação grande ali né, sendo requisitada, você vai ter 1024 pessoas batendo, fazendo requisições ali muito rápido, né? Então ele consegue gerenciar 1024 solicitações. Então ele coloca na fila, fica na fila de espera, no total, e ele vai trabalhando isso, certo? E aí eu coloquei até um ponto aqui, né, falando até em relação à segurança, se você quiser mexer nisso, aumentar, diminuir e tudo mais, só é legal você aumentar se você estiver trabalhando com conteúdo estático e conteúdo pequeno. Tá? Por quê? Porque ele consegue gerenciar isso melhor. Então, vai ter respostas rápidas. Então, bateu lá, requisitou um arquivo, esse arquivo é pequeno, é rápido, é estático, não precisa processar nada, ele vai responder rápido. Então, você pode aumentar essa fila, né, o número, essa quantidade de conexões solicitando ali, beleza? Então, isso é um parâmetro que é legal você gerenciar aí, beleza? Aqui vai ter também, embaixo, dentro do HTTP, da seção de HTTP, você vai ter esse include de MIME types. E deixa eu fazer de novo aqui, trazer um pouquinho para cá para vocês poderem enxergar melhor. Então, você vai ter esse MIME types. O que são MIME types? É a resposta que o servidor vai dar para uma extensão de um arquivo. Então, por exemplo, quando você bate lá solicitando um arquivo .html, com a extensão .html, o navegador ele precisa ter uma resposta para saber como que ele vai processar aquilo. Se vai ser um texto, se vai ser um binário, se vai ser, né, que tipo de processamento ele vai ter para aquele arquivo, né, o navegador. Então você envia de volta um header de MIME type para esse cara falando, olha, esse arquivo que você está requisitando, ele é um HTML, ele é um Excel, ele é uma imagem, certo? Então você informa para cada arquivo um MIME type, para cada arquivo um MIME type, né? Para cada tipo de arquivo, para cada extensão de arquivo, um MIME type, que é o que o navegador interpreta. Ele interpreta um MIME type, beleza? Para front, né? Quando a gente fala muito de fonte de texto, se fala muito de MIME type, né? Então, o OAuth lá, né? Você tem um tipo específico de MIME type para ele, TTF, né? O TFF, sei lá, também tem um tipo específico para ele, e assim vai, beleza? Esse cara aqui é um cara muito importante, esses server tokens aqui, tá? Ele não tá aqui, se eu não me engano, acho que eu não coloquei nesse cara, mas é legal a gente colocar aqui dentro, cadê? Server tokens, server, underline tokens, tokens,
Coloca aqui, ó, certo? Porque o que é header tokens? Ele vai excluir o header, se eu colocar off, obviamente, ele vai excluir dos meus headers, da minha lista de headers, a versão do meu Nginx, tá? O meu Nginx, mudando aqui, de novo a pronúncia. E por que isso é um quesito de segurança? Se eu exponho a versão que eu estou usando do Nginx, eu estou deixando claro para um cara, um possível atacante ali, né, um cara que esteja mal intencionado, que ele pode pesquisar na internet falhas de segurança daquela versão do Nginx, que não tinham sido corrigidas naquela versão, que ele pode explorar à vontade. Né? Se você estiver usando, obviamente, a última versão, né, o release ali, a chance vai ser menor, porque, obviamente, já vai ter corrigido a maioria desses caras. Mas, de repente, você ainda não atualizou, porque sua aplicação não permite, sei lá, por algum motivo você ainda não conseguiu ir para a última versão do Nginx. O ideal, então, é você, pelo menos, ocultar isso para o cara não saber. O cara fala assim, opa, peraí, ele está usando a versão 4, estou chutando aqui qualquer número aqui. Estou usando a versão 4. Porra, na versão 4 do Nginx, porra, tem essa falha de segurança, essa. Vou explorar esses caras. Então, o ideal é você não mostrar esse cara, tá? É você não retornar essa versão pro cliente, beleza? Outra coisa que é legal a gente configurar, também falando em segurança, é o tamanho do payload que esse cara vai receber. Tá? Então, esse client max body size aqui, eu consigo configurar, são todos parâmetros que eu coloco dentro dessa configuração aqui. Tá? Eu consigo configurar o tamanho do meu payload, o tamanho do body, né, que o servidor vai poder receber. Então, eu falo para ele, ó, vai receber no máximo tanto. Senão, você pode matar esse cara. Beleza? Isso é legal porque eu evito que, sei lá, um possível atacante também tente derrubar meu site fazendo uma série de requisições com size, né, com o body. Peraí que eu estou me ouvindo aqui. Com o conteúdo que está sendo enviado ali gigantesco. Então ele consegue, se ele ficar brincando com isso, se ele tiver essa possibilidade de ficar enviando gigantescos, ele vai onerar a minha aplicação ali, cara. Ele vai fazer a minha aplicação, eu não estou falando do servidor em si, mas ele vai pegar a minha aplicação e a minha aplicação vai, putz, cara, vai pro saco ali porque ela não aguenta tanto dado para processar, tanta informação para processar. Então isso aqui eu digo para ele, olha, quero que só receba no máximo tanto, 1 mega de payload. Beleza? Aí, obviamente, isso aqui você tem que ponderar, porque de repente você tem ali uma aplicação que você precisa receber um arquivo, um documento ali, um PDF da vida do cara, né? Sei lá, o RG do cara em PDF, a imagem do cara, sei lá, uma foto do cara tal. E você tem que ponderar para saber qual que é o tamanho máximo que você quer receber desse cara, beleza? O que mais que a gente tem? Ainda falando do HTTP, a gente tem esse parâmetro sendFile. Por padrão, o Nginx, ele trabalha com buffer, tá? Então, quando ele vai enviar, responder uma requisição para o usuário, ele quebra, dependendo do arquivo, ele quebra esse arquivo em pedacinhos para ir enviando em pedacinhos por causa da conexão, por causa do tamanho do arquivo e tudo mais. O que acontece? Esse parâmetro sendFile, ele permite que você regule, né, se você quer ou não que ele faça esse buffer, que ele quebre em pedaços, ou se você quer que ele mande o arquivo direto de uma vez para o cara. Então você consegue controlar na conexão ali, às vezes o cara tem uma conexão ruim, né? O cara está no celular, alguma coisa assim, a aplicação é usada no celular, você consegue controlar. Se você quer pegar esse arquivo e enviar ele direto, ou seja, um arquivo gigante às vezes, dependendo do que você estiver trabalhando ali, enviar direto para o cara, e o cara vai ficar lá esperando. A conexão do cara é devagar, ó, pô, tem que enviar uma vez, putz, cara, vai ficar lá um tempão. Aí você fala, pô, então esse arquivo, esse parâmetro sendFile, ele permite que eu envie o negócio direto, e qual que é a vantagem, então, se vai fazer demorar? Na verdade, quando você ativa ele, você está ativando ele em conjunto com esse outro parâmetro aqui, ó, sendFile max chunk, né? O que esse outro parâmetro faz? Você tem que definir o valor máximo para o sendFile.
o tamanho máximo para o sendfile. Ou seja, eu quero que eu envie um arquivo inteiro de uma vez, só se o tamanho desse arquivo for até, sei lá, 400 KB. Então aí eu posso enviar esse cara inteiro de uma vez para o cara, beleza? Então esses dois parâmetros, eles trabalham em conjunto, tá? O sendfile e o maxchunk aqui, eles trabalham em conjunto, né? Se eu ativar o sendfile, eu preciso determinar um tamanho máximo para esse sendfile. Eu preciso falar, olha, eu vou mandar o arquivo inteiro desde que ele seja no máximo 500 KB. Se ele for mais do que isso, eu faço buffering. Eu quebro esse cara em pedacinhos e vou enviando, sabe? Qual que é a vantagem de usar esse cara? Às vezes tem arquivos pequenos. Se você não ativar esse cara, às vezes o arquivo é muito pequenininho e você quer fazer um buffer de um arquivo pequenininho. Porra, não compensa. Às vezes é um processamento maior você fazer isso. Então não vale a pena você processar em buffer arquivos pequenos, certo? Então eu vou fazer o meu servidor pegar aquele arquivinho muito pequeno, quebrar ele em pedacinhos e mandar esse cara. Não precisa, cara. Ele é muito pequeno, ele é muito rápido, ele vai ser recebido muito rápido, mesmo que o cara esteja numa conexão baixa, tá? Então esses dois caras aqui, o sendfile e o maxchunk, eles trabalham em conjunto. Ativou um, mexe no outro, mas tem que ser automático. Colocou o sendfile, coloca o sendfile maxchunk, beleza? Tem que ser os dois juntos, beleza? O André tinha comentado alguma outra coisa ali também sobre o gzip, eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas o gzip, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, né, quem já trabalhou aí com web, o gzip, ele é um compressor de arquivos, certo? Então, quando eu passo, né, quando eu marco essa opção, né, quando eu habilito essa opção, o que ele faz? Ele vai pegar o determinado arquivo e ele vai fazer como se fosse um zip, né, na máquina de máquina de vocês aí, né, no servidor, do lado do servidor, no caso. Vai pegar, ele vai, entre aspas, zipar esse arquivo, vai compactar ele o máximo que ele pode, certo? E vai enviar para o seu navegador, para ele poder abrir esse cara, certo? E o seu navegador ele consegue pegar isso aí, interpretar isso aí, beleza? Qual que é a sacada desse cara? Quando você habilita ele, o ideal é que você faça isso para que você tire essa responsabilidade da sua aplicação. Às vezes tem uma aplicação em Node, vem qualquer outra coisa lá rodando, ou, sei lá, um framework de front-end, né, um Angular, um React e tal, e ele consegue, entre aspas, ali o servidor da aplicação controlar esse gzip. Fala, pô, legal, então dá para fazer para aplicação? Dá, mas não é ideal. O ideal é você fazer isso por essa camada do proxy reverso, que é o Nginx. Tá? Deixa a sua aplicação responsável por negócio, por fazer coisas de negócio, mexer com as respostas de negócio. Então é lá, é cadastro, é receber informação. Deixa o servidor, o Nginx, cuidar dessa parte para você, de compressão, beleza? E aí você tira essa responsabilidade da sua aplicação, o Nginx faz para você, beleza? gzip disable, você desabilita para algum navegador específico. Aí você fala assim, pô, por quê? Porque eu quero, né? Se o cara estiver usando ainda sei lá, um Internet Explorer da vida, seria legal você desabilitar esse cara. Por quê? Porra, não faz nem sentido o cara estar usando Internet Explorer hoje em dia, certo? Então, cara, deixa o cara se lascar um pouquinho, porque senão você vai comprimir o negócio e talvez o navegador nem tenha capacidade para abrir esse cara, para descomprimir esse cara, tá? Tranquilo? Ainda falando de gzip, deixa eu mudar aqui de slide. Gzip min length, o que é isso aqui? É para você definir o tamanho dos arquivos que vão ser comprimidos. Então pensa comigo assim, eu tenho lá uma série de arquivinhos lá do meu site, só que eu tenho arquivos que são pequenos, são muito pequenos. Cara, será que vale a pena eu tentar comprimir esse cara? Eu passar pelo processo de compressão? Talvez não, porque às vezes esse cara é tão pequeno que só o processo de comprimir esse cara vai fazer eu demorar mais
eu vou onerar mais esse cara, ou eu vou colocar mais informação, porque eu tenho que comprimir e avisar para o servidor qual que é o tipo de compressão, qual que é o tipo de arquivo que eu comprimi. Então eu vou ter que embedar algumas outras informações, alguns headers ali, para dizer para o navegador que tipo de arquivo que é, que tipo de zip que é. E eu vou acabar deixando, às vezes, o arquivo maior ou o processamento mais lento. Tá? Então, às vezes, não compensa. Então, eu tenho que ponderar nesse cara se vale a pena eu comprimir um determinado tamanho de arquivo. Se ele for, sei lá, pouquinho, a partir de 500 KB, aí eu faço uma compressão. A partir de 1 MB, eu faço a compressão. Menos que isso, eu não faço compressão, porque não compensa. Estou dando um exemplo aqui. E aí é uma análise que você tem que fazer para a sua aplicação, para o seu servidor, para quem está usando a sua aplicação e para o tipo de arquivo que você está usando ali. Beleza? E, por último, aqui não menos importante, gzip types. Tá? Ali eu coloco quais são os tipos de arquivo que eu quero que sejam comprimidos. Por exemplo, por quê? Eu não posso comprimir todos os arquivos? Poder, você pode. Você deve? Não sei. Né? Vai ter que ser você vai ter que fazer vai ter que ponderar. Eu coloquei aqui algumas dicas do que fazer e do que não fazer. Então, por exemplo, não aplicar essa compressão para arquivos do tipo imagem, vídeo e executáveis. Por quê? Porque esses caras eles têm compressores próprios, eles são arquivos binários, o vídeo, a imagem e o executável, eles são arquivos binários. Então, a compressão desses caras é muito específica, principalmente para vídeo. Tá? Para vídeo, às vezes depende muito até do tipo de aparelho que criou aquele vídeo. Então, de repente, você tem uma Canon lá, uma né, máquina de tirar foto, né? E ela tem um tipo de compressão específico. Então, cara, você vai mandar isso, você vai comprimir esse cara, você vai ter um trabalho, um processo alto, tá? Então, às vezes, não compensa fazer esse tipo de coisa. Beleza? Então, o que compensa você comprimir? Principalmente que são os arquivos que são do tipo texto, que você consegue abrir. Sabe quando você dá um botão direito abrir o arquivo e você consegue olhar e falar assim, ok, posso até não entender tudo, mas eu consigo ler aqui, é uma outra palavrinha assim e tal. Então, quando são arquivos de texto, que são compreensíveis assim pelo navegador, esses caras valem a pena. Um XML, um HTML, um CSS, um JavaScript, esses caras talvez valha a pena. Agora, imagem, não. Foto ou vídeo, não. Executável, não, né? Excel da vida, não, que são binários, né? E aí, uma dica, cara, tá fazendo um site, precisa usar imagem, tente usar o máximo possível de SVG. E aí você coloca o SVG, porque não sei se vocês já abriram um SVG, quando você dá um botão direito abrir lá, ele é um XML, certo? Ele mapeia ali a imagem, né? É, com um XML. Então, tentem usar, obviamente, na medida do possível, porque tem coisa que não dá para você usar SVG. Você tem uma imagem, uma fotografia de um pôr do sol gigantesca, que tem uma certa qualidade, você precisa ter, que tem aquela. Você não vai transformar aquilo em SVG, porque vai ficar provavelmente uma porcaria. Tá? Então, o que você faz? Você pega, sei lá, ícones, logotipos, animações, não, desculpa, ilustrações, e converte esse cara em SVG. Vale a pena. Esses caras vão virar texto, basicamente XML, e aí esse cara você comprime. Esse cara você faz essa compressão, tá? Por que esse tipo de coisa eu estou falando aqui como recomendação de segurança? Então, pô, mas isso aí é coisa de performance, não sei o quê. Porque quando a gente fala de performance, quase que automaticamente a gente acaba falando um pouco de segurança. Se o meu site tem uma performance legal e eu consigo controlar tamanho de arquivo, tamanho de requisição, tamanho de compressão, eu estou definindo coisas que, por exemplo, um possível atacante não vai conseguir ultrapassar. Tá? Então, se eu estou falando, olha, eu não vou comprimir arquivos que tenham esse tamanho. Se o cara tentar socar arquivo no meu, ou tentar pegar, baixar arquivos no meu servidor gigantescos, eu estou controlando isso e o cara não vai conseguir ter o controle disso aí e de repente derrubar minha aplicação, tá? De repente derrubar o meu servidor. Então, sim, isso são recomendações de segurança, tá? E de performance automaticamente, né? Performance e segurança acabam estando muito próximos ali, beleza? E pessoal, o que a gente tinha para falar de segurança era isso.
Eu não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa. A gente passou aqui meia hora da nossa apresentação, porque a gente começou até um pouquinho atrasado e tal. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar uma observação, quiser falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, né, do que foi falado anteriormente também, fique à vontade agora para fazer as perguntas, tá? E vou deixar aqui para vocês nosso slide de finalização com os nossos contatos. Eu acho que a maioria aqui já tem os nossos LinkedIns, beleza? Quem quiser ter um contato mais próximo, aí me chama depois aí no LinkedIn e pode pedir meu e-mail ou meu WhatsApp, a gente conversa, com algumas limitações. Minha namorada já fez um nãozinho aqui, tipo, olha, segura aí, não passa para todo mundo não, mas fiquem à vontade para me chamar aí, a gente bate um papo aí, ou chamar o André também bate um papo, beleza? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma colaboração, fiquem à vontade. O proxy barrou, o que que o proxy... o proxy barrou, exatamente. O proxy reverso aqui tá controlando se eu passo ou não o contato. Proxy Márcia. Beleza? Fiquem à vontade aí para vocês perguntarem. Se não tiver dúvidas, a gente já finaliza. E esse vídeo a gente vai postar depois no YouTube, beleza? O canal que tá lá, eu joguei no grupo lá para vocês. E tem também no LinkedIn da página, tem o link pro nosso YouTube lá. Se vocês clicarem em acessar site, vai cair no YouTube, beleza? Fiquem à vontade para perguntas ou comentários. Onde está o link do YouTube? Eu vou mandar, tá num grupo aqui, mas eu vou mandar aqui de novo para vocês, espera aí. YouTube, deixa eu ver aqui. YouTube, Jeff. Ixi. Ixi. Mandei aqui, achei. Ah, obrigado. Boa. Tem o link bonito, né, também, né? Que é esse barra alguma coisa aqui, ó. Ah, sim, sim. Deixa eu ver se é assim que acessa. Ó. Isso, peguei aqui pelo LinkedIn, isso. Arroba, tal. A gente vai colocar de novo esse link lá, então esse vídeo lá, quem quiser tentar refazer a atividade que a gente fez, só pegar esse vídeo e acessar lá para ver, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum ponto para colocar? Fiquem à vontade. Vou só parabenizar aí pela apresentação, ficou show demais. Bom E demais, cara. sugestão aí, talvez a gente colocar o link do YouTube aí também nessa tela final aí, né? Pô, cara, ótimo. Deixa eu colocar aqui já. Boa. Vou copiar isso aqui, peraí, para deixar Não bonito. são nem como talvez o nome do canal, né? Que como ninguém vai conseguir clicar no link. Verdade. Boa. Vou subir tudo isso aqui, calma aí. Vou deixar bem bonitão. Ficou bem apertadinho aqui. Cadê? Canal YouTube. Tá aqui. E o nome, né? Oxi, peraí. Pronto. Tá aí. Colocar. Deixa grandão aqui para vocês. E é isso, senhores. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, depois a maioria da galera que tem contato já com a gente, já conheceu o Andrezinho. Então, fiquem à vontade para chamar a gente aí também depois, se precisar, no LinkedIn, tal. Precisa tirar alguma dúvida. O André, nosso querido, não o Neves, o outro aí que acabou de perguntar do YouTube. Você tem meu WhatsApp também, você tem o WhatsApp do André, né, o André? Vou te colocar no grupo lá do Jeff, e aí se você quiser botar dúvida lá também, colocar dúvidas, fique à vontade, tá? Todo mundo aqui, né? Pode deixar. Obrigado. E valeu aí pela palestra. Até eu que não peguei muito
de desenvolvimento, deu para entender claramente aí como funciona o Que bom, mano. Nginx. Nginx. Ficou muito bom mesmo, meu parabéns, cara. Pô, valeu. Todos os participantes. Pior que eu normalmente, eu sempre só pego, para as minhas aplicações, eu pego um códigozinho pronto lá no site, jogo no Nginx ali e tá tudo funcionando, com tudo exposto lá. Então essa parte de segurança, para mim, nossa, cara, foi muito da hora, meu, saber dessas paradas. Parabéns. Vocês ficam vacilando aí com esse negócio de segurança, não coloca essas configurações básicas aqui, a galera de SI vai encher o saco, cara. Tem uma galera de SI aqui que, nossa senhora, você não tá ligado. Eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo vocês devs falando e se preocupando com segurança. E é bom também entender o lado de vocês, entender melhor como que funciona. A apresentação de hoje foi realmente muito boa, meninos. Parabéns. Obrigado, Márcio. Valeu, pessoal, pela atenção de todo mundo, pela presença. Espero ter contribuído aí. Esperamos mais conteúdos aí, né? Vamos ter mais, né, o Kainan, para frente aí. Esperamos manter a frequência aí. Então, fiquem à vontade também para trazer conteúdos que vocês acharem relevantes de front-end. A gente tem focado muito em front-end. Claro que às vezes podem surgir assuntos que não sejam necessariamente, mas tem sido nosso foco, mas não só de uma tecnologia específica, mas de Angular, mais React, qualquer outra coisa de front-end. E vamos manter aí, que vai ser bom. A gente ter essa frequência de conteúdos. Eu acho legal depois a gente falar sobre, ter alguma palestra sobre DevSec, sobre segurança e desenvolvimento. E só para reforçar aqui também, semana que vem, dia 25, vai ter também uma palestra sobre testes unitários, que o Edu vai comandar aí. Não sei se o Gustavo vai participar diretamente, mas o Gustavo pelo menos já está ajudando na elaboração do conteúdo com o Edu. Tá? Aí os dois estão vendo como eles vão fazer, mas semana que vem, testes unitários. E eu não sei se vocês vão falar especificamente de alguma testes unitários para, sei lá, para Angular, em Angular, para, sei lá, ou de maneira geral, mas aí eles, assim que eles passarem para a gente essa informação, que tiverem conteúdo elaborado, a gente já expõe para vocês lá no grupo, no LinkedIn e tudo mais. Beleza? Boa, isso aí. Valeu, senhores. Então, abraço para vocês. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Vocês, bom sábado. Falou. Mas... Valeu, tchau, tchau. Valeu.